Saiu a convocação da seleção brasileira e eu vou comentar sobre ela aqui nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, já vamos lá. Os goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza. Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, Hugo Souza do Corinthians. Aqui eu já quero destacar, acho que o único questionamento que eu tenho dentre esses três é o Bento. O Alisson tem que ser convocado mesmo, né? É um cara que é muito questionado por nós brasileiros, e de fato, com a camisa da seleção não rendeu o que ele rende, ainda não rendeu o que ele rende com a camisa do Liverpool. O Hugo Souza já é um bom tempo constante no Corinthians, mas eu não acho que o Bento tinha que ter sido convocado. É um momento bem ruim dele. Ele está sendo praticamente expulso do Al Nassr, inclusive, por ter ido muito mal na Supercopa da Arábia Saudita. Entrega um gol, não pega nenhum pênalti. Enfim, o Bento é bom goleiro, mas o momento dele não é bom. E se o momento do cara não é bom, não era para ser convocado. Tinha outros nomes aí, o principal deles era o Gabriel Brazão. Podia convocar até o Fábio para fazer uma homenagem para ele por ter alcançado essa marca de ser o jogador com maior jogos, né? Então podia ter homenageado o Fábio, podia ter convocado o Brazão pelo que tá pegando no Santos. O momento do Santos no geral é ruim, mas o Brazão tá pegando muito. Talvez até o Léo Jardim do Vasco, mas principalmente o Brazão ou uma homenagem pro Fábio. Acho que principalmente o Fábio. Eu sei que não faz muito sentido pensando em longo prazo convocar o Fábio, mas é específico nessa convocação, acho que seria justo com o Fábio por tudo que ele fez. Nas laterais, direita primeiro e depois a lateral esquerda. Foram convocados dois laterais direitos, o Wanderson e o Wesley. O Wanderson do Benfica, do Mônaco, e o Wesley da Roma, né, ex-Flamengo. Já vem sendo convocado esses dois de forma regular e continua sendo. Acho que hoje é nítido que o Wesley é o titular, inclusive, da seleção brasileira, na lateral direita. Enfim, é isso mesmo. Não consigo pensar em outro lateral direito que pegaria a vaga deles. É esses dois mesmo. E os laterais esquerdos são três: Alexandro, Caio Henrique e Douglas Santos. Aqui eu tenho alguns questionamentos. O Alexandro do Flamengo, né? O Caio Henrique do Mônaco, o Douglas Santos do Zenit. Primeiro deles, o Alexandro já está prestes a se aposentar, e no máximo 4 anos eu diria ele já se aposenta, então é um cara experiente. O Caio Henrique não é mais protagonista nesse time do Mônaco, como foi há 2, 3 temporadas atrás, em vários momentos sendo reserva, inclusive. E o Douglas Santos joga em uma liga fraca que é o Zenit. Estava há pouco tempo sendo especulado para voltar para o futebol brasileiro, inclusive. Não que isso seja um demérito dele, né? Mas esse é um fato. Eu acho que o Luciano Juba e o Kaique Bruno mereciam ser lembrados. O Luciano Juba do Bahia e o Kaique Bruno do Cruzeiro. O Juba no lugar do Caio Henrique e o Kaique Bruno no lugar do Douglas Santos. Eu levaria esses dois. O Juba tá jogando muito no Bahia, fazendo gol, é um cara que ofensivamente é muito bom. E o Kaique Bruno muito bem defensivamente no Cruzeiro também. Eu levaria esses dois ao invés de Caio Henrique e Douglas Santos. Caso quisesse levar só dois, entre Juba e Kaique, eu iria com o Juba, que é mais ofensivo. O Alexandre é mais defensivo, né? Mas enfim, acho que o Juba e o Kaique deveriam estar à frente do Caio Henrique e do Douglas Santos. Os zagueiros, começar pelos zagueiros canhotos, Gabriel Magalhães e Alexandre. Foi especulado e muita gente criticou que não foi convocado o Léo Pereira. O que você faria? Não tem como tirar o Gabriel Magalhães. E o Alexandre na última convocação foi muito bem, o zagueiro do Lille, né, o Alex Ribeiro. Não tinha como não convocar ele de novo. Então, simplesmente não tinha quem tirar para levar o Léo Pereira. Por méritos, beleza. Já faz um tempinho que merece ser convocado, tanto ele quanto o Léo Ortiz. Mas não tem como tirar o Gabriel Magalhães nem o Alexandre. Então por isso que ele não foi. Já zagueiros destros, o Marquinhos e o Fabrício Bruno. Aí sim é válido o questionamento do Léo Ortiz em relação ao Fabrício Bruno, não em relação ao Marquinhos, que é talvez o grande líder desse PSG campeão da Champions, né? Mas o Léo Ortiz no lugar do Fabrício Bruno é um bom questionamento. Enfim, o Ancelotti escolheu o Fabrício Bruno. Os meio-campistas: Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Paquetá. O Andrei do Chelsea, o Bruno do Newcastle, o Casemiro do United, Joelinton do Newcastle e o Paquetá do West Ham. O que dá para destacar aqui? O Andrei Santos é reserva do Chelsea ainda, mas vem tendo mais minutos, né? Agora em definitivo no time, antes de ter sido emprestado para o Strasbourg. Bruno Guimarães merecido, o grande líder desse time do Newcastle. O Casemiro tá bem no United, merecido. O Joelinton não vinha tão bem, saiu lesionado hoje no jogo do Newcastle, deve ser cortado. Eu levaria o Matheus Pereira no lugar dele. Eu sei que o Joelinton é segundo volante, em suma,
Já jogou de centroavante, já jogou de meio atacante, mas em suma é segundo volante, é um cara bem versátil, por sinal. E o Matheus Pereira seria um camisa 10. Mas falta um camisa 10 nessa convocação. Acho que esse foi um erro. Né? Se falou muito do Caio Jorge, que foi convocado de forma justa, mas quem é que dá os passes para o Caio? É o Matheus Pereira. Faltou ele ser convocado. Mais à frente o Paquetá, agora livre de acusações de bet. Né? Mas já há muito tempo no West Ham, inclusive, já passou da hora do Paquetá trocar de clube. Ir para um clube mais competitivo. No ataque, Estevão, do Chelsea, Martinelli do Arsenal, Caio Jorge do Cruzeiro, Luiz Henrique Zenit, Cunha do United, o Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, João Pedro do Chelsea. O Estevão no Chelsea, merecido. Martinelli no Arsenal, merecido. Caio Jorge metendo gol a rodo, merecido. Luiz Henrique tá no Zenit. Né? Se fosse um ano atrás, eu falaria aqui, merecido. Mas hoje no Zenit, uma liga mais fraca, é bem questionável a convocação do Luiz Henrique. Mas como o Neymar tá machucado, né? Mas eu levaria o Samuel Lino no lugar dele. É porque o início do Samuel Lino é uma amostragem curta ainda, né? Ele tem nem um mês direito no Flamengo. Mas eu acho que pelo que tá jogando já, poderia ir ele ao invés do Luiz Henrique. Cara, eu tô com sono, hein? Enfim, ninguém obrigou o Luiz Henrique a ir pro futebol russo. Ele foi porque quis. As consequências seria a menor visibilidade dele e, consequentemente, eu levaria o Samuel Lino ao invés dele. O Cunha tá bem nesse início do United, merecido. Rafinha, um dos melhores do mundo, merecido. O Richarlison começou muito bem a temporada, merecido. E o João Pedro foi talvez o grande nome da Copa do Mundo de Clubes, merecido. O João Pedro é titular da seleção, inclusive, por méritos. Enfim, no geral é isso. Eu acho que os meus grandes questionamentos aqui são o Bento no gol, Douglas Santos e Caio Henrique para as laterais esquerdas. E aqui já dando as soluções, né? Porque é fácil dar problema, quero dar soluções. Ao invés do Bento, eu iria com o Brazão, Gabriel Brazão, ou o Fábio. Eu diria que até o Fábio, tá? Não é pensando nem em longo prazo, é mais, porra, é uma homenagem para ele. Os laterais, eu trocaria o Caio Henrique e o Douglas Santos por Luciano Juba e Kaique Bruno. O quarteto de zaga, eu só trocaria o Fabrício Bruno pelo Léo Ortiz, o resto é isso mesmo. Os meio-campistas, eu cortaria o Joelinton, agora machucado, levaria o Matheus Pereira, o resto é isso aí mesmo. E os atacantes, eu cortaria o Luiz Henrique e levaria o Samuel Lino. Ponto. De resto é isso aí mesmo. O que? 5 questionamentos, mais ou menos? Enfim, são esses os jogadores que eu levaria, ao invés desses que foram convocados, mas no geral é uma convocação boa. Tem alguns pontos que nem eu citei aqui, são os meus questionamentos, mas todos esses que eu questionei, a tendência é que sejam reservas, então não vai nem mudar muito. A não ser em jogos que tem que poupar, substituir, e aí sim no segundo tempo pode pesar isso. Mas a princípio todos esses que eu citei, o Bento, o Caio Henrique, o Douglas Santos, o Fabrício Bruno, o Joelinton e o Luiz Henrique, são todos caras que devem ser reservas. Né? Mas enfim, seriam esses os que eu talvez trocaria. Espero que tenha gostado do vídeo, valeu e falou!